Estamos começando no outro celular. Não tem ninguém ainda. Eita, agora. Eu não Boa. sei se tá escutando. Estão escutando? Mídia. Estão escutando? Tá escutando a gente? Legalzinho se estiverem escutando. Agora. Boa. Vou convidar de novo. Eliana, vamos ver se a gente agora com esse telefone vai, Eliana. Senão a gente vai ficar no. Eu acho que a gente vai ficar no som, Eliana. Tudo bem, Pedro, não tem problema. Eu agora estou Peço escutando bem desculpa. baixinho. É, Agora. Agora eu estou escutando. Bem, então eu vou iniciar e depois passo a certo, palavra, tá certo? tá joia, Bem, Pedro. é uma pena não poder lhe ver, mas a gente vai lhe escutar, né? É, Essa ideia desse momento com a doutora Eliane surge a partir do projeto Guarani, que é um espetáculo pioneiro na dança popular, um espetáculo que surge com a ideia de salvaguardar a dança popular, né, principalmente no que se trata da dança brasílica, que é a metodologia criada por André Madureira, Patrimônio Vivo e Cultural do Estado de Pernambuco. Como nós, artistas da dança, fomos os primeiros a parar e provavelmente seremos os últimos a voltar, artistas, educadores, né, porque envolve a reunião de pessoas, nós tivemos a ideia de construir esse espetáculo, né? E como eu sempre tive uma ligação muito forte com a cultura do caboclinhos, com a cultura indígena, né, a gente decidiu partir da inspiração do texto de José de Alencar, o Guarani. Até porque a gente tinha colocado, estamos colocando o Iracema para alguns outros projetos e pretendemos fazer o Birajara em 2022. Né? Então, no processo de construção virtual, surge a necessidade de se aprofundar dentro do universo da cultura indígena. Até porque, para não se tornar algo de apropriação cultural, sem a gente trazer uma bagagem da real informação, né, do que é a cultura indígena, né, esse cuidado da gente aprender, né, com essa experiência virtual. Portanto, passo a palavra para a doutora Eliana Monteiro, socióloga e irmã de uma das bailarinas do espetáculo, que é a Fabiana Monteiro. Muito obrigado pela presença e a palavra passa, né, para a doutora Eliana, com a mediação da psicóloga e coreógrafa Carmen Queiroz. Certo? Eu vou estar aqui dando suporte técnico em volta. tá joia. Então, para quem Gente, tá, só sim, para explicar uma coisa, né? Para o pessoal que está chegando, que a gente está tendo a oportunidade de ver aqui no outro telefone, só está aparecendo a nossa imagem, mas nós estamos, porque deve estar com algum problema agora há pouco, a gente fez um teste e deu certinho, mas provavelmente por conta da internet a gente consegue ouvir e não estamos conseguindo ver. Mas aí, vamos lá, doutora Eliana, vamos Vamos lhe embora. escutar. gente, estou muito feliz pelo convite, assim, fico me sentindo muito honrada. A dança para a gente, assim, para nossa família, né, sempre foi um bálsamo desde de cedo, a gente sempre se envolveu com balé, com a dança, e eu vejo como Fabiana, minha irmã, é muito feliz, assim, sempre fala com muito entusiasmo do grupo Família Pernambuco. Então, eu me sinto muito honrada, agradeço pelo convite. É, mesmo num momento difícil, né, que a gente está vivendo enquanto sociedade, por conta, enfim, da questão da pandemia, né, desse isolamento social. Então, esses encontros, mesmo que virtuais, eles são
enfim, muito importantes, né, para a gente, enfim, colocar um pouco das nossas energias aí, dos nossos saberes para trocar com as pessoas, né? Então, desde já eu agradeço pela oportunidade. Quando Fabiana falou né, a respeito do projeto Guarani, e logo em seguida, né, vocês pensaram na proposta para a gente falar sobre a diversidade dos povos indígenas, eu, enfim, venho há 2 semanas tentando organizar um pouco o pensamento, né, reli alguns textos, né, vou só, assim, fazer uma breve apresentação de onde eu venho, para também poder mostrar que essa minha trajetória, né, enquanto estudante de ciências sociais, ela foi motivada também pela atuação já de pesquisadores, né, de antropólogos, historiadores que já atuam há uns 30 anos aqui né, em Pernambuco, né? Então, eu me formei em Ciências Sociais na UFPE, estudei o mestrado em Antropologia e o doutorado em Sociologia, e desde a graduação, o interesse pela questão indígena sempre foi o meu norte no meu processo de formação. E, especialmente, quando eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar em comunidades diretamente, as inquietações com relação assim, à ideia que a gente tinha sobre quem são os indígenas, né? Sempre me motivou a buscar um pouco, conhecer mais assim a história, né, do nosso país, a história da região Nordeste, e aí a gente vai se dando conta que, de fato, essa diversidade, né, que é justamente o tema da nossa fala hoje, da nossa conversa, ela é ainda pouco conhecida, ela é ainda pouco reverenciada, né? E aí, assim, eu faço desde já uma observação, né, que aqui eu vou estar falando como pesquisadora, como indigenista, mas claro que já existem tantos intelectuais indígenas que também podem estar entrando nessa contribuição e troca com vocês, né, para essas próximas conversas que eu imagino que vocês estão fazendo esse grupo de estudos, né, para contribuir nesse processo criativo de vocês, né? E assim, seria impossível, né, a gente falar em tão pouco tempo, e até pelo próprio meu lugar de fala, né, que não sou indígena, sobre a diversidade dos povos indígenas, né. Eu até faço aqui a referência a alguns povos, por exemplo, aos Axeninca, aos Arauetê, aos Ossurini, os Bororo, aos Canela, aos Essana, aos Aticum, aos Aruá, os Guarani, Funiô, enfim, aos Oi. Faço questão de mencionar alguns povos para a gente ter uma dimensão, né, que o nosso país ele é muito plural, né? E nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo, seria impossível também não fazer menção a esse momento, que hoje no Brasil a gente já teve, enfim, inúmeras perdas, né, com relação à pandemia, mas é importante a gente pontuar que até hoje, né, mais de 200 anciãos indígenas, pajés, caciques, lideranças já perderam suas vidas por conta da Covid, né? Então, também eu peço para que a gente use esse momento para, enfim, um pouco da reflexão e um pouco de oração também, né, pela vida dessas pessoas, pela memória dessas pessoas, que, de fato, a gente ainda, quanto sociedade brasileira, a gente ainda precisa muito, né, se abrir para aprender com essa diversidade, né? Então, o que me motivou assim a pensar uma fala aqui para trazer para vocês foi justamente para a gente conversar sobre essa ideia de diversidade. E aí isso se casa muito com a própria nossa história brasileira, se associa muito à história da formação do Brasil, né? E nesse conjunto de referências, né, está a obra de José de Alencar, como uma obra muito importante, que faz referência
a própria construção da nação, né, do que a gente entende como Brasil, especialmente a partir do século XIX, quando essa configuração de república, né, vai se fazendo. Existem alguns antropólogos, como um antropólogo que eu estudei bastante na monografia, desde a minha graduação, que é o Antônio Carlos Souza Lima, também a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, nos ensinam que a ideia que a gente tem sobre povos indígenas, né, ela é muito alicerçada nessa ideia da construção da nação, né? O que é que esses autores querem dizer com isso? Que a apreensão que a gente tem sobre o que é o índio, quem foi o índio no passado, quem é o indígena de hoje, ela ainda é muito estruturada no pensamento europeu, né? Como assim? Por exemplo, o José de Alencar, ele faz parte de uma tradição, né, intelectual chamada romantismo, né? Eu imagino que vocês já estejam, enfim, muito a par sobre isso, mas que contribuiu para essa ideia que a gente diria romantizada, né, do indígena, né? Então, esses autores, eles falam que a noção que a gente tem sobre os povos indígenas, ela foi estruturada, né, historicamente, ou seja, essa ideia que a gente sempre associa, por exemplo, né, o índio ao folclore, o índio que vive na mata, que não são ideias que não são mentirosas, são ideias verdadeiras, mas também terminam por ser reducionistas, né? Porque reduzem ao índio aquela condição passada, aquela condição do passado, né? Por exemplo, o índio tupi, que o José de Alencar vai fazer referência, né, no Guarani, é um índio que atende às expectativas políticas, né, intelectuais do Brasil do século XIX, né? É aquele indígena que, ora, foi guerreiro, foi selvagem, e ora é o índio assimilado, o índio dócil, o índio gentil, né? O índio que se integrou à sociedade brasileira. Então, José de Alencar, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, foram intelectuais que contribuíram para o que o Antônio Carlos Souza Lima fala, assim, estruturaram cognitivamente a nossa ideia, né, de quem são os índios, né, e por sua vez, quem é o povo brasileiro, né? Aquela ideia que está muito presente ainda no nosso senso comum, de que o povo brasileiro é uma união das três raças, né, do negro, do português, do indígena, né, é uma junção. Essa ideia, por mais claro que tenha a sua verdade, mas também ela terminou por diminuir o olhar para a diversidade, o olhar para as particularidades culturais dos povos indígenas. Então, por exemplo, quando se vai, no século XIX especialmente, né, quando se consolida a ideia da assimilação, a ideia da mistura, né, se há um esforço, né, político, intelectual e, portanto, ideológico, de forjar uma imagem parada do índio, né, aquele índio bravio que foi domesticado, né, a partir do processo da colonização e que, portanto, terminou por se integrar à sociedade, né? Aí, nesse caminho, por isso que as diversidades, né, terminam por ser
não reconhecida nas suas tantas profundidades, né? Nas suas tantas particularidades, né? Então, a ideia que a gente tem do povo brasileiro enquanto um povo que se formou a partir da reunião das três raças, por mais que vai falar de uma diversidade, termina diminuindo as particularidades culturais que cada grupo congrega, né? Até porque cada nação indígena vai ter uma história particular, vai ter símbolos culturais específicos, né? Que falam da sua própria trajetória, né? De formação. Então, foi o que assim, eu tentei pensar para a gente nos inquietarmos, né, nessa nossa conversa, para a gente pensar o quanto de diversidade, especialmente nos dias de hoje também, a gente pode estar ressaltando dessas populações, dessas nações, né? E, claro, fazendo referência à importância da obra de José de Alencar, né? Mas também não esquecendo de olhar para essa obra criticamente, né? Fazendo um olhar atento ao processo histórico mesmo da construção da própria obra, né? E de onde se situava o autor naquela época, né? Então, assim, dentro do próprio romantismo, a gente vai ter a ideia, a gente vai ter esse cultivo, né, dessa ideia tanto do indígena bárbaro, que tinha que ser domesticado, né, e a gente vê que o processo da colonização ele foi bastante assim, né, a gente tem os movimentos dos bandeirantes, por exemplo, que foram os movimentos que foram se estabelecendo nos sertões, né, e que foi, por sua vez, formando o Brasil. E nesse processo houve muita luta, houve muita resistência, né, e isso nos livros de histórias ainda não é muito contado, né. O que se conta ainda, sobretudo, é a ideia de um índio que terminou se associando à sociedade nacional, que terminou se integrando à sociedade nacional. Por isso que a gente vai ter, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, tantas categorias para a gente falar, por exemplo, do mameluco, o caboclo, né? Essas categorias, elas vão sendo criadas não por essas populações, mas sim a partir de um olhar eurocentrado, né? A relação a como a Europa, né, pensava essas populações, né? E também a nossa elite intelectual do século XIX, né, contribuiu bastante para essa ideia, né? Vocês me escutam direitinho? Tá dando para... A gente está escutando perfeitamente. As pessoas, por favor, coloquem um legalzinho, se estão escutando bem, por favor. Que a gente não tem a imagem da doutora, por conta de algum problema na internet. Então, é preciso vocês darem um legalzinho, tá? Se estão escutando bem, por favor. Vamos dar um legalzinho, quem está aí? Oi. Eu acho que está tudo bem. Estão sim, boa. Certo. Aí, assim... Oi, oi, deixa eu só falar aqui uma coisa rapidinho. Não se preocupe em chamar de doutora, não, por favor. Nem se preocupe em me chamar de doutora. Tá bom, Eliana. Gente, quem tiver alguma questão para colocar, vai colocando escrito, que eu estou apontando aqui. E aí eu passo para a Eliana, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, pode colocar. Nós somos um pouquinho novos. Mediadores, né? Novos nesse sistema aqui desse tipo de live, mas a gente vai conseguir. Ok? Pedro e Carmen, o pessoal está dizendo para eu tentar usar o 3G, mas eu não sei se isso pode atrapalhar se eu posso sair da chamada, assim, aí eu... Qualquer coisa a gente recombina. Se você sair, aí a gente
gente chama novamente, tá? Se quiser tentar, eles três logo no início. Aí ela agora saiu, gente. Para quem está chegando agora, algumas pessoas estão entrando agora, a gente está com um probleminha na internet, né? Porque não está aparecendo a imagem. Vamos tentar novamente. Mas a palestra já começou, está maravilhosa. Olha aí. Vamos lá. Se Deus quiser agora, vai dar certo. Estou cansado de me ver, eu queria ver a Eliana. Ai, vamos ver. E agora há pouco a gente fez, deu super certo. Mas tá, acho que não, mas deu, né? Mas tá dando pra gente levar. Tá dando. Tá dando. Para as pessoas que chegaram agora sobre isso, né? Que a gente estava mais uma vez na aplicativa, mas que estamos escutando, todo mundo está dizendo que está escutando bem. Qualquer dúvida pode escrever e eu repasso para a Eliana na medida do possível. E aí, assim, gente, eu preciso dizer, né? Eu li o Guarani há muito tempo atrás, né? E aí, de 2 semanas para cá, até para eu poder organizar a minha fala, eu reli algumas partes, né? Mas logo no início, eu reli, eu acho que até a parte das bandeiras. E é interessante que logo no início da obra, ele vai falar qual é a ideia que ele tem de índio, né? E o José de Alencar, para fazer justamente a alusão do Tupi, como o índio guerreiro, heróico, né? E fazer uma contraposição aos selvagens, ao que ficaram no início da história do Brasil. A edição que eu tenho aqui é na página 24, ele vai se referir aos aimorés, aos primeiros indígenas, né, aos selvagens, aos ditos selvagens, como uma raça degenerada, né? Então, vejam que essa ideia é justamente para reforçar uma ideia de que o Brasil, para construir a sua nação, né, a sua identidade nacional, ele tinha, digamos, deixado na memória, deixado na história aquele passado, né, selvagem, aquele passado primitivo, né? Porque o indígena que lutou para a independência da colonização, porque ele está justamente querendo reforçar que sim, o indígena foi o guerreiro, né? Mas que a partir do momento que a nação se consolida, o que fica, né, é o indígena que foi integrado à sociedade, né? Então é muito patente na obra dele essa oposição que ele faz, né, ao indígena que foi integrado à sociedade, e reconhecido também como parte desse Brasil, né, daquele indígena que ficou para trás, o indígena dessa raça degenerada. Então, a gente percebe que essas noções elas vão estruturando mesmo cognitivamente as nossas ideias sobre a nossa própria diversidade cultural, né? E aí é nesse sentido, né, que eu concordo muito com um intelectual indígena chamado Marcos Terena, quando ele fala que a realidade do índio, para o brasileiro como um todo, ela sempre foi muito mais vista como um folclore, né? Como algo que estaria só, digamos, a ser referenciado no campo das artes, né? Não que essas referências não sejam importantes, claro que são, né? Mas, por exemplo, esse mergulho profundo numa cultura indígena, né? Terminou não sendo possibilitado por essas narrativas, né? Essas narrativas que pensavam na construção de uma nação, mas pensavam na construção de uma nação embranquecida, né? Pensavam na construção de uma nação
o próprio Gilberto Freire, inclusive, ele é um intelectual que termina contribuindo com essa ideia, né? Porque ele ressalta a ideia do miscigenado, né? Como se a história da colonização tivesse sido com muitos deleites, né? E aí esquece, né? Ou apaga, silencia os processos de violência, os processos de resistência, né? Então, esse índio heróico do José de Alencar vai ser aquele índio que lutou e que morreu. Ele deu a sua vida porque ele se integrou a uma sociedade brasileira, né? Então, isso tem muito a ver quando a gente, por exemplo, contemporaniza essas questões, né? E a gente vê, por exemplo, como a gente não tem esse conhecimento, por exemplo, das tantas etnias que existem no nosso país, né? Somos mais de 225 etnias, né? Inclusive a região Nordeste, depois da região Norte, ao contrário do que muita gente pensa, é a região onde tem a segunda maior concentração de população indígena, né? A região Nordeste, depois da região Norte, né? Porque ainda existe isso, né? Esse pouco conhecimento com relação aos grupos indígenas aqui na nossa região, por exemplo, né? A gente precisa lembrar que a colonização começou por aqui, né? Então, aqui onde eu estou, inclusive, na região sertaneja, é uma região que existem muitos territórios indígenas e quilombolas, né? E quando a gente vai pensar, são 350 anos, mais ou menos 400 de contato, né? E a gente já está há 520 anos de processo colonial, né? Assim, se a gente for ver essa fase do início, né, da colonização, né, em 1500, né? Não foi sem razões que os portugueses tardaram, ou os holandeses também tardaram a conquistar os territórios dos interiores do Brasil. Foi porque houve muita resistência, né? Esses indígenas que para o José de Alencar ou para alguns outros romancistas são tidos como os selvagens, ou alguns intelectuais colocam também o nome tapuia, né, para fazer uma referência a esses índios brabos que eram selvagens, na verdade, o retrato de um grande movimento de resistência e de lutas, e inclusive também de associações políticas, de conciliações, né, de agenciamento político, né, para a gente não ter aquela ideia de que o índio ficou pacífico e passivo no processo colonial. Não, teve muita resistência, né? E tanto é que essa resistência ela está muito clara quando a gente, por exemplo, tem uma ideia mais ou menos numérica. Quando a colonização iniciou, estima-se que eram em torno de 8 milhões de nativos que viviam aqui nessa região, nessa terra brasilis, né, como foi chamada. Hoje, a população indígena no Brasil é em torno de 1 milhão, segundo dados do IBGE. Né? Então, se a gente vê, foram muitos processos de genocídio, foram muitos processos bélicos mesmo, né? E essa resistência continua, né? E a gente se abrir para essa diversidade realmente para a gente aprender muito com essas populações, né? Sim. Com certeza. A Maria Janaína falou, enquanto você estava comentando, né? Dessa do eurocentrismo. Do eurocentrismo, só que isso tem muito a ver com o símbolo histórico, né? E agora a Luciana Monteiro, ela pergunta sobre se esse espetáculo ele fará críticas, é mais para você ver, ao índio romantizado de José de Alencar. Na verdade, esse espetáculo, ele parte de uma inspiração
no romance, mas ele está se construindo através de um processo artístico, não é? Então, o romance o Guarani, ele é um ponto de partida, né? E essa palestra de hoje faz parte desse processo criativo. Para quem está desde o início, a gente explicou que isso nasce como o Guarani, ele é uma fonte de inspiração, né? E o processo ele está acontecendo, a gente está pesquisando, né? A gente está construindo essa proposta a partir da vivência. Não sei se respondi. E é muito interessante isso, né, pessoal? Assim, por exemplo, a gente está vendo esse movimento atual das derrubadas de muitas estátuas, de monumentos, de pessoas né, de agentes coloniais da colonização, que são estátuas com símbolos racistas, né? Que simbolizam o racismo, né? Que está presente na nossa história. No entanto, é importante esse movimento, claro, né? Mas também a gente não pode deixar de fazer uma referência. A gente não pode esquecer a história, né? Até, sim. Essa semana eu tive numa palestra escutando Odailta, que é uma pessoa que luta contra o racismo na parte negra, né, em relação ao negro. E lá eu comentei, porque eu sou professor de dança popular, seguindo a metodologia de dança brasílica, e toda a nossa dança é pautada justamente nessa questão da miscigenação, né? Que é o que você está falando aí. E ela me disse, Pedro, eu não queria estar no seu lugar, né? Porque é muito difícil, né? E a gente está buscando justamente esse retorno, né? Salvar essa ideia da cultura. A cultura cada um a sua cultura, né? A cultura ibérica, a cultura negra, a cultura do índio, né? Porque não colocar tudo num lugar só, né? Porque não é todo mundo num lugar só. Cada um carrega a sua bagagem cultural. Exato, né? Exatamente. Por exemplo, especialmente, a gente não pode nunca fugir das nossas conjunturas, né, que a gente vai vivendo, né? Então, assim, por exemplo, a gente vive um momento em que as políticas voltadas, né, aos direitos dessas populações, elas estão totalmente ameaçadas, quando não já estão sendo anuladas, né? E a gente tem que entender que essas políticas, por exemplo, né, a gente ouve o ex-ministro recente, né, que saiu falando, eu odeio o termo os povos indígenas. O que é que carrega esse né, essa pautar que odeia os povos indígenas? Como assim? Né? Como se não existissem, como dentro de uma ideia como se fôssemos todos iguais? Não, nós somos diferentes. E essa diferença é que nos torna ricos, né? Então, inclusive para nós, não indígenas ou não negros, né? Eu como uma mulher branca, para a gente, né? A gente precisa fazer esse movimento como você falou, de retorno, né? Para a gente poder voltar para onde essa história foi construída, como essa história foi construída, né? Tem muita coisa que foi incutido através da própria história nas nossas cabeças como normal. E não é. A gente está, até na própria maneira com que a gente fala, né, na nossa maneira de expressar, ela está carregada de preconceito, de racismo. Né? Então, essa busca, né, o que a gente está fazendo aqui. Eu costumo dizer que esse momento agora, ele é um espetáculo Guarani. Né? Esse momento aqui com a Eliana Monteiro faz parte desse espetáculo virtual. Né? Essa busca por aprender, por entender. Tá? Tem uma aluna aqui, gente, Stephanie, que ela está falando, fiquei muito feliz. Obrigada, Stephanie, pela presença. Eu acho que ela permite eu falar. Stephanie, por exemplo, é uma aluna da região sertaneja, né? E nos últimos anos
reencontrou a própria história indígena, né? Descobriu que seu avô fez parte de um movimento político de busca de reconhecimento do território, né? Então, isso, na verdade, não só está vivo na oralidade de tantos indígenas que vivem, estão aí, estão ocupando os espaços, como também nas histórias, na memória desses povos, né? Então, o que cabe a nós? Cabe essa busca, né? Cabe essa busca porque esse retorno, né, a reconhecer as nossas tantas histórias que compuseram a formação do que é o Brasil hoje, né? Não só foi pela via dos agentes coloniais, né? Foi a partir de muita luta, de muita trajetória, né? Inclusive de muitos europeus que chegaram aqui também, né? Então, isso precisa ser reverenciado, a gente precisa voltar para essa nossa história com mais carinho, com mais atenção mesmo às particularidades, né? Aí a gente vai poder ter mais apropriação, né, e empoderamento, de nos reconhecermos como um Brasil realmente plural, né? Como eu falei para vocês, a gente tem mais de 225 povos, a gente tem quase 200 línguas indígenas faladas cotidianamente, né? E, no entanto, a gente praticamente só tem o português como uma língua oficial. Então, isso precisa ser questionado, né? A gente precisa mexer nessa estrutura, né? Pois é. Engraçado é que teve um momento na minha vida quando eu fui pedir nacionalidade portuguesa, porque eu morei 16 anos lá, e eles me exigiram, na conservatória portuguesa, uma prova de que eu falava português. E eu, na altura, eu disse, olha, antes tivesse aprendido todas as maneiras de falar do Brasil, né? Porque a gente devia ter aula, né? Nas escolas. Exato. Né? Exato. Comigo aconteceu uma coisa engraçada que nós brasileiros, né, pelo fato da gente ter morado tanto tempo fora, é interessante, porque nós brasileiros dizemos que falamos português, mas os portugueses dizem que nós falamos brasileiro. Pois é. Numa maneira de se falar. Numa maneira, lógico, não oficial, né? Informal, de forma informal. E eu tive uma situação em que eu estava atendendo uma senhora cabo-verdiana. Nós trabalhamos lá muito na área de imigração. E na hora do atendimento, provavelmente eu devo ter falado um termo bem daqui, né? Bem pernambucano. Talvez bem pernambucano, sei lá o que foi que eu falei, que eu não me lembro. Mas ela olhou para mim e fez, eu não entendo o seu crioulo. Aí eu parei e fiz, oh meu Deus, como eu queria que nós tivéssemos realmente um crioulo. Né? Ou crioulo, sei lá. Pois é, exato. Eu não sei se não sei se eu mencionei esse historiador que foi professor, é professor, na verdade, da UFPE, o professor Edson Silva. Eu reli um texto dele essa semana para organizar, ajudar a minha fala aqui com vocês, e eu li uma curiosidade que eu vou compartilhar com eles. Ele fala que, justamente nesse período do romantismo, em 1800 e pouco, muitas famílias adotaram sobrenomes que faziam uma referência a uma natividade. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o pernambucano, ou Pernambuco, está dentro desse sobrenome. Eu achei tão interessante. Assim como Maranhão, brasileiro, são referências a um sobrenome que traz uma natividade, uma ideia de natividade, que era uma ideia que o José de Alencar queria falar, né? Queria trazer. No entanto, essa ideia que ele vai falar da natividade é uma natividade que ficou parada no tempo, cristalizada no tempo, né? E aí, por isso, ele cria essa imagem heróica do indígena, né?
E aí termina, portanto, reduzindo, né, outras composições dessa questão cultural, né, desse âmbito cultural dos povos indígenas. Isso. A Carmen escreveu, ela não falou. Nós, de fato, temos essa pluralidade, né? Sim. E eu acho importante as pessoas também estão abertas a interagir, tá, gente? Mas tá, é porque, na verdade, eu estou respondendo a Luciana, que ela, nesse meu comentário, ela falou que eles lá, eles até enxergam essa pluralidade e nós não enxergamos quando dizemos não, nós falamos português, bom, né? Uhum. Mas, na verdade, o nosso português, ele vem carregado com essa bagagem, Isso. dessa riqueza que você há pouco falou, né? Que existe aqui no Brasil. Outra coisa que é importante também é começar a desmistificar essa situação nas escolas. Por exemplo, Dia do Índio, pintar o rosto com das crianças. Né? Que ensinar as crianças a saírem fazendo isso. Né? Exatamente, né? Essas desconstruir, exato. É uma realidade ainda muito presente, né, nas escolas, embora, né, claro, é importante a gente destacar que, especialmente, né, a partir da Constituinte de 88, quando os direitos indígenas foram, pelo menos, reconhecidos, né, o direito à terra, ao território, o direito a uma saúde diferenciada, né, a Constituinte de 88, que na verdade já foi um reflexo de tantos anos de luta, né, do movimento indígena, como a gente chama, terminou contribuindo com essa mudança, né, em alguns espaços, em algumas narrativas das escolas, né, do campo educacional. Mas veja só, se a gente for ver, só a partir de 2008 é que que se dá a obrigatoriedade do ensino, né, das histórias e culturas dos povos indígenas do Brasil. Só a partir de 2008. Então, só a partir de 2008 que a gente tem o Estado, né, a partir dos seus dispositivos, né, em políticas educacionais, que vai garantir uma obrigatoriedade a todo brasileiro, né, na sua educação escolar, no seu ensino superior, a conhecer mais especificamente as populações indígenas, as culturas, as histórias. No entanto, essa é uma transformação que ainda acontece a passos lentos, né? A gente ainda, sim, vai ver essa realidade da criança sair pintada, fazendo infelizmente a gente ainda vê, né? Eu gosto, assim, os índios, eles falam muito, o dia 19, que inclusive foi um dia instituído no mesmo dia do Exército, não sei se vocês sabem, foi instituído por Getúlio Vargas, esse 19 de abril, ele é considerado um dia de luta, né, para os povos indígenas, né? No entanto, eles não esquecem de fazer a crítica também com relação a esse só dia 19, até porque, como fala a poesia, todo dia é dia de índio, né? Dia de índio. Eu queria dizer, se por acaso der o tempo, a gente vai reabrir a live para a gente terminar tranquilamente, sem precisar correr, tá? Vocês me digam aí quanto falta. Porque como a gente entrou e saiu, a gente não tá com um tempo exatamente, mas se caso acontecer de internar, eu acho, a gente pessoal, reabre. Tá. Eu acho assim que o que eu consegui organizar, né, para fazer essa contribuição, assim, são mais ou menos essas questões, assim, para Mas eu tenho uma pergunta. Oi. Que isso vai me ajudar muito no trabalho. A base do nosso trabalho é o Caboclinhos, né? Caboclinhos, a manifestação, a figura do índio,
no a representatividade no carnaval. Não é? Na verdade, caboclinho não é uma dança de origem indígena, é uma dança de inspiração indígena. Isso. Uhum. Não é? Então, como é que a doutora Eliane, como é que a Eliane vê o caboclinhos, vê a figura desse caboclinho, né? Do caboclinho ou caboclinho? Olha, Pedro e Carmen, eu não poderia nem fazer uma análise assim tão específica, né? Porque o universo, né, do caboclinho, ele é muito complexo. Eu, pessoalmente, acho um tipo de dança muito bonita. Mas você realmente já trouxe a resposta. Porque você fala, né? É uma dança inspirada, né? E ela é uma dança inspirada realmente nas representações que foram criadas com relação aos povos indígenas, né? Ou seja, não é o povo se representando, né? A gente aí não está falando da representatividade, no caso, deles representando uma dança que seria, digamos, própria, né? E sim, é uma releitura, né? Agora, claro, como eu tentei falar no início da minha fala, né? A literatura, as artes como um todo, né? A imprensa, no caso, se a gente vai falar no século XIX, os intelectuais, e assim como a política e a economia, eles foram fundamentais para forjarmos mesmo essa ideia do índio que ficou parado no tempo, né? E essa ideia digamos, dos resquícios, né? Porque o caboclinho vai supostamente falar de um resquício de uma cultura indígena que é expresso nessa dança, né? Mas, na verdade, essa dança, essa ritualidade, essa musicalidade tão ampla entre os povos indígenas, ela nunca cessou, ela nunca morreu, né? Ela sempre esteve presente, né? Então, eu jamais teria uma visão, digamos, eu acho que a gente também não precisa reproduzir um preconceito só para colocar, é uma dança que é inspirada, né? Ela tem o seu valor, ela tem a sua boniteza, né? Mas eu acho que, de repente, a gente está num momento histórico da gente também ir buscar as nossas referências com os próprios indígenas, né? Então, assim, buscar essa musicalidade, né? Por exemplo, entre as... E aí a gente, com certeza, se vocês quiserem, eu posso passar os materiais que eu tenho, né? Que é compartilhado na sala de aula com os alunos, que a gente usa para debater. Então, existem, inclusive, Pedro e Carmen, materiais que falam da música indígena, né? Não sei se vocês conhecem o Carlos Sandrone, ele é um professor da UFPE que trabalha bastante com esse tema da música indígena. E aí, assim, se a gente vai ver, por exemplo, aqui em Pernambuco, né, os povos indígenas vão ter o toré, vão usar a flautinha, que lembra, né, o pífano. Então, a gente vai ver tantas referências mais localizadas nessa cultura própria deles, né, no caso, que eles fazem uma referência à própria história dessa cultura deles, né? Então, não sei se eu te respondi, mas... Sim, sim. Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer um novo convite, no futuro, uma nova oportunidade de poder estar com a Eliana, e a Eliana fazendo a abertura da live para não correr esse risco de não lhe ver. Eu vi o meu gatinho no teste. De não lhe ver, porque era a grande vontade, era poder estar lhe vendo, né? Mas foi um momento já muito legal. Estamos com os ouvidos ricos. Muito obrigado. Na verdade, como algumas pessoas falaram, né, só para dar um retorno aqui que colocou, eu acho que a gente tem a questão do pertencimento, que é muito importante. Sim. Que a gente está tentando ao máximo ver mesmo onde a gente se encaixa e onde esse espetáculo se enquadra.
e essa riqueza dos rituais, que é fantástico. E como é que eu posso dizer? Essa experiência que a gente está vivendo aqui, essas reflexões que esse espetáculo está podendo nos trazer, porque a gente está fazendo esse espetáculo até agora todo virtual, né? Onde algumas pessoas, inclusive, a gente só conhece virtualmente. Esse espetáculo, ele já abrange 70 pessoas, inclusive é um espetáculo virtual, que ele não é só realizado aqui, tem gente em Portugal que está participando da montagem desse espetáculo virtual. Né? E, mais uma vez, este momento aqui agora é parte do espetáculo. Né? Isso. Que está acontecendo aqui. Eu me sinto muito honrada, pessoal, e assim, desde já, parabenizo vocês por estarem fazendo esse movimento artístico e, inclusive, contribuindo, né, para a valorização dos povos indígenas. Eu acho que é isso, assim, a grande contribuição, a grande riqueza. E, assim, contem comigo no sentido de contribuir para enfim, estreitar contatos, né, com pessoas das comunidades indígenas que eu, enfim, conheço algumas pessoas e que podem também, né, de repente fazer uma live com vocês e conversar, né, a partir desse próprio lugar indígena, né, e aí, assim, contem comigo, fico muito feliz de estar podendo contribuir um pouquinho com essa construção. Nós é que agradecemos mais uma vez, tá? E agradecemos a todos que estão aqui participando, ou que entraram e tiveram que sair. Né? Quero agradecer especialmente a Fabiana por ter dado essa luz, né? Nesse processo artístico. Estou, inclusive, tá? com o colar que ela me deu. Oi? Não, eu quero agradecer também a minha irmã. Estou, inclusive, com um colar que ela me trouxe do norte para fazer referência. Um colar indígena. Isso, eu queria muito que depois a Eliana tirasse uma foto para a gente postar no Instagram da família Pernambuco aí, hoje, tá? Como você está, para a gente fazer um agradecimento. Isso. Tá, né? Muito agradecida. A gente vai tentar gravar, né? Se o Instagram permitir. Uhum. Olha aí a tribo o pessoal Carijós, da tribo Carijós do Recife, do Caboclinho. O Caboclinho, Carijós do que a Recife. gente participou esse ano. Que legal. Uma das nossas fontes de pesquisa. Que legal. Rosângela, lá de Portugal. Rosângela de Portugal. É isso, gente. A gente vai, então, acho eu, encerrando, né? Porque deve estar mesmo ao fim. E a gente vai tentar guardar, né? E vamos continuar com esse pioneirismo, né? Como a Stephanie falou aí, Diane falando dessas reflexões e tantas outras pessoas que participaram, falaram aí conosco, né? E a gente vai tentando, né? A gente está engateando nessas... Nós, brasileiros, ainda temos muito que aprender. Muito. Né? Eu acho que é todo um processo de abrir a mente e deixar que o conhecimento ele venha, né? Que a gente escute outras pessoas. Né? O processo é esse mesmo. O momento é muito próprio para isso. Muito. Né? E parabéns por estarem não só se inspirando, mas inspirando todo um coletivo, porque a gente sabe que é a arte que faz a gente dar sentido à vida, né? E que bom, assim, a gente fazer essa valorização aos povos indígenas, que são o povo resistente, que está na resistência há muito tempo. Muito obrigado. Olha, eu estou emocionado. Eu também. Muito obrigado. Eu agradeço, gente. Então, obrigada. Nos vemos presencialmente em breve. Vamos, se Deus quiser. E mais uma vez, vamos pedir aqui para que todo mundo realmente mande energia, né, para as tribos, para os índios que nesse momento estão passando esse momento difícil por causa da Covid e não só. Né? Isso. Então,
Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Se quer Obrigada. falar mais alguma coisa, Eliana, Não, é isso mesmo. Obrigada. obrigado. Valeu. Beijo Beijo, enorme beijo. Sintam-se e até breve. abraçados, pessoal. Sintam-se abraçados. Vocês também, todos por nós. Obrigado. Obrigada. A Um arte beijo. abre mentes e ocupa espaço, é verdade. Gratidão. Posso? Oh, com licença.